Ora, bem-vindos, Rascunho em voz alta com... Oh, nós não temos que dizer sempre isto e nunca dizemos, com Marcos Trigo, Raul Trigo, Karina Trigo. Não era preciso Mas ser. já estamos no 21, quer dizer que para o próximo já vamos contar a história da bicicleta. Pois é. Eu pensei que nós íamos continuar a falar agora comecei a gravar, vocês Não, deram porque- conta, começaram a parar logo a Já conversa. estava aqui a ver outra vez bullying deles os dois contra mim e eu não quero cá continuar isto, porque eles têm sempre opiniões controversas e depois atacam-me aqui que eu estou aqui sozinha. Não, porque isto acontece com muitas coisas e eu já te disse muitas vezes para pensares mais além. Porque ela conhece dois exemplos e toma esses dois exemplos como verdade. Já Como se aconteceu fosse igual em quando todo lado. falámos da outra vez, acho que foi no podcast, não tenho a certeza, Acho mas que acho sim. que sim, sobre as pessoas de antigamente, que eram mais moqueironas e não sei o quê, e eram más, e eram más para os filhos e não sei o quê, e eu sei que havia outros exemplos de outros Sim, lados. sim. Claro. E ela toma 2 ou 3 exemplos que eu Não. conheço como a verdade. Eu estou a generalizar, não é verdade nem nada Generalizar com dois exemplos iguais. disso. Não, porque eu estava-lhes a dizer, temos que falar sobre as diferenças da Páscoa na Alemanha e aqui em Portugal e na Alemanha. Pronto. E depois eu começo a dar uns exemplos e eles pensam que eu já estou aqui com isso, não é? O quê? Não, porque eu disse, então, mas as diferenças na Páscoa também, que diferenças é cá? Não são muito Então, olha, grandes. diferenças, em Portugal é da comida, e aqui comem uma salada e não sei o Um quê, pepino. um pepino e pronto, e já está. E eu, o que é que estás a dizer? E pronto, lá está, ela se calhar pode conhecer algum exemplo que seja assim, mas eu também vi stories de pessoas que eu sigo, alemãs e com grandes mesas e assim. Eu acho que a diferença maior é aqui ser segunda feriado e lá não. Lá também é, em alguns sítios. A Páscoa é sempre domingo e segunda, só que domingo é mais importante, pronto. Mas não é feriado. Alguns sítios. Não é. As pessoas é que não trabalham porque a Páscoa, se naquela terra a Páscoa for na segunda, tipo o Pois, padre for lá na alguns segunda, não iam à escola. alguns não vão à escola, outros avisam, porque não vão à escola porque estás de férias, a seguir à Páscoa sempre. Pois. Alguns não vão à escola. escola. Alguns podem não ir trabalhar. Não. Se a Páscoa na terra deles for na segunda-feira, podem não ir trabalhar porque já avisaram o patrão que é na segunda-feira e não vão. Mas aqui é mesmo feriado. Em todo lado, nacional. Ainda estava aqui a Pronto, pensar, e não, sobre porque nós não comida? eu acho que nós não tínhamos férias da Páscoa lá na profissional. Quem é que disse isso? Eu acho. Oh, Opa, não sei, Não interessa. E sobre comida, Portugal é sempre assim, em todas as ocasiões, bué da comida e pronto. Por isso é que também somos mais conhecidos por ter bons pratos e tal. lá está, culinária mediterrânea, que é Exatamente. Portugal, Espanha, Grécia, E Itália. Todos esses países Yeah. à beira do Mediterrâneo são muito ligados à culinária. Exato. E aqui na Alemanha, claro que não tem tanto isso, mas quando são assim ocasiões mais Páscoa e Natal e não sei o quê, claro que fazem assim umas comidas um bocadinho melhores e tal. De resto, passam assim o dia com a família também, a jogar jogos como nós. E sobre a igreja, não tenho noção como é que isso é, porque, como eu já disse, a maior parte dos alemães que eu conheço não são muito católicos. São boas pessoas, não são Isso muito é outra católicos coisa de que eu serem também católicos de ir à igreja. E depois eu falei com a Angelina e ela disse que na Ucrânia eles fazem aqueles ovos com a casca da cebola, como em Portugal também faziam antigamente e devem fazer algumas pessoas ainda hoje em dia. A Paula também fez. E depois fazem uns bolos que é tipo uns muffins com passas e por cima tem assim tipo não sei, deve ser açúcar ou uma açúcar. cena, como as cavacas, estás a ver? Pois. E depois que ela estava a dizer que ela comia só isso e deixava o resto do bolo e não sei o quê. A cena que ela me disse que me ficou boa na cabeça foi tipo que levam um cesto com esses bolos e com esses ovos e vão à igreja às 4 da manhã e que o padre lhes atira assim com água para os benzer. Mas eu disse, ok, está tudo ok. Os ovos, pronto, não tem muito a ver com a Páscoa, com ser católico e não sei o quê, os ovos vêm de outra cena, mas irem à igreja às 4 da manhã porque não vais lá. E what? Então, mas a questão é que eles não são católicos, mas e depois vão à igreja na mesma, na Páscoa? Como eles não são católicos? São Eles católicos? São católicos lá. Na Ucrânia? Sim. Tinha a ideia que não. Pensavas que eram o quê? Que eram mais ateus, sem religião. Não. São ateus, é mais a família dela. Assim, se fores para a avó e não sei o que, é católica e tudo. Mas depois eu vi uns stories que ela mostrou e era o padre assim a caminhar na rua e boa da gente assim em fila e ele a fazer isso, com os cestos e não sei o quê. Agora na igreja às 4 da manhã. Fiquei a pensar. Eu disse, isso aí foi alguma coisa que tu sonhaste e pensas que é verdade. Também tens a missa do Galo, no Natal. Que Ok. é ir à missa à meia-noite. Mas às E 4 a da manhã procissão das velas. às 4 da manhã com os ovos na igreja, what?
Yeah. É que uma cena que também me fica assim um bocado a pensar é que os feriados de Natal e de Páscoa e não sei o quê são coisas católicas. O Natal por causa de Jesus, a Páscoa também por causa de Jesus, e depois alguém foi buscar, por causa daquilo em dezembro, do São Nicolau, dos presentes, e ficou a passar também o Natal a ver com os presentes e não sei o quê. Mas isso dos presentes era pá, aí 2 semanas antes. Não tinha a ver bem com Jesus. Além acho que os magos ou o que foi, Sim, terem dado os presentes. os Mas não tem reis. nada a ver com isso. Nós damos presentes. Nós tem a ver com o São Nicolau. Por isso é que existe Yeah. o Pai Natal e blá blá blá. Yeah. E agora na Páscoa também alguém foi buscar essa cena dos coelhos e dos ovos e não sei o quê e faz isto dos ovos. Mas o que é que isto tem a ver com Jesus ter ressuscitado? Nada. Nada. Essa é a questão de tornar esses acontecimentos faturáveis. Porque envolve gastar dinheiro. Exato. E as empresas querem isso. Mas o facto de nós darmos presentes, eu acho que tem sim a ver com os Reis Magos e com o nascimento de Jesus, porque qualquer pessoa que faz E tu és aniversário... Jesus para eu te dar presentes a ti no Natal? Sim, mas qualquer pessoa que faz aniversário tem presentes, por isso nós estamos a celebrar o aniversário dele, damos presentes. E além disso, na Espanha dão os presentes dia 6 de janeiro, que é dia dos Reis, porque os Reis deram os 3 presentes. Pois. Isso Pode faz mais sentido, não é? Pode. Na Espanha. Sim, pode ter aí alguma ligação, talvez, não sei. Falámos tudo da Páscoa? Da Páscoa... Agora que estavas a falar sobre isso, sim, falámos tudo, acho eu. Mas eu tinha uma cena a perguntar que é em Portugal dão presentes de Ano Novo. Claro que não, aqui também não. Porque na Ucrânia dão. E tipo, ela disse que no Natal não recebe presentes, mas que recebe no Ano Novo. No Ano Novo ou no Dia de Reis? Não, acho que no 1º de janeiro. Pois lá está, dá no início do ano. E no Cazaquistão também, que eu tenho um amigo lá, ele também disse que no Natal não dão presentes porque a família dele é ateu, mas que dão no 1º de janeiro, tipo, vão Ano Novo e dão um presente. Sobre a religião, eu descobri há pouco tempo que aqui na Alemanha a maior parte não são católicos e são sim de outra religião, e há aqui várias Isso é igrejas. mentira. Assim, foi o que a Sara me disse, e ela é alemã, e ela disse que eu disse assim, realmente aqui há várias igrejas dessas, e ela sim, porque a maior Mochês? parte dos não, mas que Já mochês. estava a ver. A maior parte dos alemães têm essa religião, pelo menos aqui no Schwarzwald, onde nós vivemos, e lá no norte são mais católicos. E eu disse, então, mas qual é a diferença? Qual religião? Não, porque tem a ver. Acho que é assim, Não são católicos, mas são cristãos. Então, Sabes mas que isso é a dentro do mesma cristianismo. coisa. Não, existe várias religiões dentro do cristianismo. Não, é ortodoxo e blá blá Ortodoxo e blá. não sei o quê, pode ser igreja Mas, ortodoxa, por exemplo. mas cristão Não e é, católico é a mesma coisa. Não, Sim. ser católico, eu acho que ser católico é uma vertente do cristianismo. Claro. Pode ser católico, pode ser ortodoxa, pode ser. Ok. Yeah. Ortodoxo é outra coisa, mas esta religião eu esqueci-me do nome. Eu acho que é. Budismo. Não, aquela. Não, é tipo, eu acho que vem do cristianismo também. Sim, mas chama-se outro nome. Pois, Tem é lá. como Não é judeu. o judaísmo, acho que sim, também existe. Que Como é que se é chama? Se é judeu, sim, mas é. quando tu- Evangelista. evangelista. Exatamente, ok, sim, E sim. depois sim, eu perguntei-lhe, então, mas qual é a diferença entre Yeah, evangelista ou cristão? Aqui Ela em disse, Calvo é assim, tens. não há grandes diferenças, mas, por exemplo, os católicos são mais rígidos. Por exemplo, aquelas coisas do antes do casamento e depois do casamento e não sei o quê, não existem na nossa religião. Prontos, não são tão coisas. Eu disse, sim, mas os católicos também não quer dizer que sigam isso à letra. E ela disse, pronto, mas isso está escrito naquela Exato. religião e nesta não. São cenas assim. Por exemplo, a igreja principal de Calvo, aquela lá ao lado do teto, é evangelista. Evangelista. E a de Kentheim também é evangelista. E a existe católica várias. é ao lado da Bad Jugendhaus. A Existem igreja várias. católica de Calvo. Sim, isso é verdade, ok. Mas pronto, pertence na mesma ao Sim, não há grandes cristianismo. diferenças. Pensei que estavas a dizer que era outra religião qualquer. Não. Outra vertente do cristianismo. Ok. Bom, 9 minutos, já foi bom. Devíamos ter falado na Páscoa do outro episódio, que é o que vai sair a seguir à Páscoa. Pois, este já vai sair quase no Natal. Então vamos fazer outra coisa, lançamos este primeiro. Este passou automaticamente a ser o 20 e o anterior a ser o 21. Não falamos assim muitas cenas importantes no outro. Não é que nós gravámos dois seguidos, o outro e este. Nem falámos sobre o conceito. Pois era o que eu ia dizer, o concerto foi agora também no sábado. Estou sempre a pensar que hoje é terça, pá. Foi no sábado e pronto. Eu acho que ele tinha dito que ia ter um concerto, por isso já. O concerto, para falarmos sobre o concerto agora, eu ia perguntar primeiro ao Alexandre o feedback dele e depois o teu, porque se perguntar primeiro o teu, tu não vais ter ideias nenhumas e assim vais-te basear um bocado no que ele diz. É assim isto. Bullying. Bullying. Então, o concerto. O concerto acho que foi bom. Acho que há melhorias desde o concerto passado.
Uma cena fixe é que vocês conseguem atrair muita gente, mesmo sendo longe, estava lá muita gente que foi por vocês, ou que são amigos do baterista, ou que são amigos da vocalista, ou que são teus amigos, Yeah. e que vão fazer companhia, famílias, irmãos, pais, etc. E muito presentes também. Foram, outra vez, novamente, os mais aplaudidos, ainda que não foram os que ganharam, Yeah. já dou o spoiler, porque era praticamente um concurso de talentos, que na realidade acabou por não ser nenhum concurso, Yeah. mas pronto, já lá chegamos. E acho que é fixe, porque conseguiram levar a família, tiveram muito apoio, tiveram melhorias desde o último, e estão no bom caminho, não tenho muito mais a dizer. Então, eu concordo com tudo o que ele disse. Não, mas eu não sei. Eu gostei muito do primeiro e do segundo, porque o primeiro é sempre o primeiro, para já. Nunca, pronto, é sempre um sentimento diferente e assim. Yeah. Pronto, e o primeiro e o segundo eu gostei bué também. E foi, pronto, numa sala diferente e assim. Este Foi no também mesmo gostei. sítio? Este aqui foi num sítio diferente. Exato. Este também gostei, mas... Este foi o que também tocámos mais tempo. E teve músicas novas e assim, Sim. e tal. É isso. É isso. Ela ficou bué da fã dos Breathing Mess, hoje estava a ouvir no carro e tudo, quando estávamos Eu vindo para sempre cá. fui fã. E está sempre a dizer, Breathing Mess é que é fixe e tal. Bem. Yeah. São tipo os meus rivais. Não, Pois. tipo, eu também gosto dele e sou amigo deles Concorrência todos direta. e tudo, mas... Yeah. Trabalha com ele e a concorrência direta. Só que a cena é que ele vai ser concorrência contra ele próprio agora, o Lucas dos Breathing Mess, porque ele vai com a outra banda dele no mesmo dia a tocar num concurso em Carlos de Rua, no sábado. Com as duas bandas. Com as duas bandas. Está a concorrer contra ele próprio. Guitarrista e vocalista dos Breathing Mess tem também outra banda e vão no mesmo dia as duas bandas concorrer. Uau. Pronto, agora o que é que eu tenho a dizer sobre o concerto como guitarrista? Eu achei que foi um concerto fixe, o palco era mais profissional, o soundcheck foi muito mais bem feito do que das últimas vezes. Nós tocámos melhor, por mais que tenham, claro, sempre existem aqueles erros e não sei o quê, mas aconteceram lá umas coisas com o pedal, por exemplo, do baterista, porque a bateria que estavam todas as bandas a usar era dele e nós fomos os últimos a tocar e pronto, está sempre a trocar e não sei o quê, e depois houve lá uns problemas e ele já estava um bocado nervoso e depois acabámos por não fazer o show igual como nós tínhamos planeado, mas mesmo assim foi bué da top, as pessoas gostaram, ganhamos novos seguidores, as pessoas disseram-nos que temos muito potencial para ser uma nova banda e blá blá blá. Eu gostei também. Pronto, foram só 20 minutos, é sempre um bocado muito rápido, mas sim, acho que foi fixe e agora já temos planos para o próximo concerto, que também não posso dar spoilers quando é, porque ainda não está nada publicado, mas já estamos a trabalhar nisso, acabamos duas músicas novas, já estamos a escrever mais 3 e a praticar um cover e entretanto esta semana, portanto, vamos publicar isto amanhã, não, amanhã é terça. Quarta-feira, este vai sair quarta, portanto esta semana queremos ver se até ao fim da semana, se é sábado ou domingo, se lançamos a nossa primeira música, One Night Stand, no Spotify e YouTube, portanto vão lá ouvir. Pois. Entretanto, quando isto sair, procurem, porque pode até já ter saído, se Exato. não saiu está para sair. Exato. Pensando agora, até tenho um conselho que ainda não tinha dado, agora que estamos a falar mais sobre isto é que surgiu, que é, pronto, pelo que estou a entender, vocês vão com tudo muito preparado, o que é que vão dizer, o que é que vão tocar, como é que vão tocar, se é seguido, se não é seguido, se param, se não param, e isso é bom, por um lado, mas é mau quando alguma coisa corre mal e vocês têm que partir esse plano e percebem que já não estão a seguir o plano, ou que não podem por algum motivo seguir o plano, e bloqueiam. Que foi basicamente, não foi o que aconteceu, houve um problema com o pedal. Eu nesse momento eu tive para dizer uma cena, mas depois estava bem da gente e iam perceber que eu estava a dizer qualquer coisa. Enquanto ele estava a compor o pedal, tu podias ter improvisado umas cenas quaisquer e o público tinha-se entretido, sei lá, aquele toque do Nokia, qualquer merda, e o público ia gostar bué. E ele tinha tempo, ele ia se acalmar, porque percebia que a situação estava controlada e ia compor o pedal, ia compor o pedal com mais tranquilidade. E ele próprio, eu notei nele, que conheço já, e ele ficou bué estressado depois disso, e a música que veio a seguir não foi assim. Não foi, ele teve bué de erros nessa música, eu estava sempre a olhar para ele e ele assim. Ele falhou bué, porque já estava estressado de ter acontecido isso. E eu estava assim a fazer para ele, tipo, calma.
Não, isso é uma E cena pronto, assim. não acabei o conselho. O conselho Sim. seria: é bom ir com as coisas planeadas, como é que vão fazer e o que é que vão dizer e etc. Mas também conseguirem ter à vontade Exato. de, se surgir algo naquele momento, conseguirem fazer o quê? contornar a situação e estar tranquilos. Tentar Exato. ganhar uma tranquilidade em palco, não é fácil. Se ali com pouca gente, e é bom começar assim, porque Exato. vão percebendo como é que as coisas funcionam. Começar logo para muita gente seria muito mais complicado. Portanto, digo, ganhar um pouco de tranquilidade em palco, Exato. porque não há ali nada, que está tudo bem, está tudo certo. Houve um stress, os stresses acontecem com grandes bandas, com grandes concertos, há sempre stresses. Exato. E o público não vai estar ali a criticar porque aconteceu aquilo. Opa, eu hoje sobre tocar tenho a dizer que também estive mais tranquilo, estou sempre tranquilo agora, depois de ter tocado com chutos, e desta vez tinha mais espaço para andar no palco e não sei o quê, eu gosto, e enquanto estou a andar descontrai-me um bocado, mas isso de tocar uma música, por exemplo, a seguir à outra, ou não sei o quê, isto tem a ver com o line-up, e isso todas as bandas fazem com as músicas que vão tocar, não sei o quê. Claro que se houver alguma coisa, por algum motivo que não dê, ou não sei o quê, temos que arranjar outra maneira, mas acho que também contornamos bem a situação desta vez. Como tu estás a dizer, isso, isso ficou-me na cabeça e vou fazer isso se houver qualquer coisa, como improvisar qualquer coisa ou assim, para ele não estar assim on stress, com stress e não sei o quê. Mas, opa, acho que não foi mau. É um conselho que podes passar para ele também, porque da mesma maneira que pode haver um stress Pode com haver ele, comigo pode e haver contigo, pode-te arrebentar uma corda, podes querer trocar de guitarra e ele também consegue na bateria improvisar qualquer coisa enquanto estás a preparar-te. Exato. E também com ela. Sim, claro. E sobre o que vamos falar? Ela é que não tem muito a fazer para improvisar. Pois. Falar, porque, por exemplo... sim, se ela tiver a vontade de falar, ela também pode meter conversa, puxar pelo público, dizer qualquer coisa, aproveitar, dar um comunicado. Exato, e estás a encher o tempo que está parado. Eu vou falar com ele sobre isso na quarta-feira que vamos ensaiar. O que é que eu ia dizer? Sobre o que vamos falar em palco. Também costumamos planear mais ou menos, mas isso é sempre uma cena que nunca sai direito, que é sempre um bocado improvisado, mas também eu acho que tem que ser assim um bocado improvisado para ser como deve ser, porque não posso estar a planear bem uma cena e ao fim nunca vai correr como deve ser. E se for assim improvisado, tu sabes mais ou menos o que é que vais dizer e consegues saber melhor. Por exemplo, quando estás a aprender para uma apresentação na escola, decorar o texto é uma merda, mas se souberes do que é que estás a falar, consegues dizer o que tu quiseres com que as pessoas entendam e é muito melhor. Sim, não diria que fosse, por exemplo, decorar palavra por palavra. Sim, é só não. saber o que é que vais falar. Exato. Ok, queremos dizer para nos seguirem no Instagram. Não precisas de decorar mais nada. Naquele momento, a maneira que surgiu. Há umas pessoas que falam melhor, há outras que falam pior, mas essa é a cena, surgiu. Eu disse-lhe para dizermos isso, esquecemos-nos e mesmo assim ganhamos muitos seguidores. Dizerem para o público se aproximar, tipo, falarem mais com o público, ou dizerem tipo, quem quer uma cena destas de guitarra e depois mandarem, eu mandei ao fim uma mas palheta. ninguém reparou que mandaste. Como? Apanharam, foram logo ao chão a apanhar e tudo. Mandei duas. Não sabes quem ficou com ela? Eu acho que foi o namorado da Marlene e se calhar o outro, aquele gordo que é guitarrista de outra banda e cantor. Acho que foram esses dois. Eles foram logo apanhá-las e tudo. E ao fim do concerto mandei. Tu é que nunca estás atenta, só gostas de... Eu não vi nada disso. Mas depois, por exemplo, falar sobre... pessoal, ao fim do concerto temos ali uns crachás, umas camisolas, não sei o quê, nananã. Ali não... Mas eles não podiam fazer isso. Não tiveram autorização para isso. Mas agora voltando quase ao tema anterior, lembrei-me, tu viste o baterista dos Breeding Mass? Sim. Saltou-lhe uma baqueta a meio, não reparaste? Não estive lá até ao fim. Ninguém reparou. Só vi duas músicas e depois fui-me embora porque tinha que ir, porque a seguir éramos nós e fui-me preparar. Eu estava a ver, ele estava a tocar qualquer cena, um riff qualquer, e saltou-lhe uma baqueta. E quase que tipo, em palco entraram quase todas as coisas e ele próprio é que estava a acalmar os outros. Acho que foi o baixista que vinha-lhe com uma baqueta e ele apanhou-lhe a baqueta e ele, calma, sacou de outra baqueta e toca a tocar. Acontece várias vezes com os chutes. Não, só tinha lá duas. Sei lá. Porque estás a tocar e pode saltar a baqueta e depois como é que faz? Pensava que ele tinha continuado com a mão. Com a mão? Que merda. Tu és muito burra. Então, a mim, vocês também, pelo que eu estou a ver, vocês também não deram conta. Eu, quando o namorado dela foi tocar na minha guitarra, ele estava com aquela coisa de tocar, que eu tinha lá a minha mão, ele mandou-me o estouro na mão, caiu uma palheta também. E depois continuei, quando fui embora um bocado sem palheta, fui para o pé do Marcos, que eu tinha lá as minhas palhetas, tirei uma e continuei a tocar com palheta. Também me aconteceu, acontece. Não vi isso, não. Claro, então tenho lá duas guitarras, por exemplo, se arrebentar uma corda, depois vou tocar óbvio, né? a gaita, ok.
tem que ter outra É guitarra. verdade. Yeah. Bom, 20 minutos. O que é que há mais? Há mais sobre o concerto ainda, é que pronto, os Breathing Mess são uma banda que já existem há 2 ou 3 anos e tem muita mais experiência em palco e assim, e nós somos uma banda que existe praticamente há uns meses, ok, já tocamos há um ano, mas assim em palco há uns meses e não temos tanta experiência, mesmo assim somos a banda que nos concertos onde fomos sempre levamos mais público, mesmo mais público que eles, e eles têm um bocado tipo, não é bem inveja sobre isso, mas é tipo, não sei como é que é dizer, estás a ver? Isso é uma situação que não tinha pensado nisso. Como é que eles são uma banda que existe há muito mais tempo e não conseguem levar assim as pessoas que vocês levam? Eu acho que isso tem a ver para já com tudo, como é que eles são, com os amigos deles e não sei o quê, e depois também sobre o Insta, eu acho que o nosso Insta, mesmo sendo assim ainda um Insta um bocado novo, é melhor que o deles, porque eles quem é o manager do nosso Insta sou eu, e eu sei mais ou menos o que é de postar e não sei o quê, e também vejo as outras bandas mais famosas que é que postam e tento fazer cenas parecidas e assim que sejam fixe. E eles, é o Lucas, e ele mete assim, não sabe muito bem como é que acaba de fazer, e mete assim vídeos à toa às vezes, e histórias à toa, que não tem muito a ver com a banda, e também tem um bocado a ver com isso, que eles não tenham tantos fãs, se calhar. Mas eu acho que eles têm músicas bué da tops, têm músicas já no Spotify e tudo também bué da tops, e são uma banda também com bom futuro e tal, só que eles estão-se um bocado a cagar para a cena, por um lado. Eles gostam de fazer os concertos e está feito, tipo isso. Yeah. Não se importam muito com as outras partes todas a trabalhar, tipo redes sociais e exato, assim. só querem tocar, estás a ver? Eu não os sigo nas redes sociais, sei que os posts que tu fazes são fixes e assim, eu às vezes até reparo, tipo, e este gajo vai ver as outras bandas e imita bué, porque ele escreve assim aquelas cenas bué da profis, pessoal, foi bué da, como é que foi aquela palavra? Tipo, Vils. Selvagem, foi bué selvagem, pessoal, e espero-vos no próximo concerto e não sei o quê, eu vejo aquela cena e fico tipo, ok, está fixe, mas vocês são a concorrência, pronto, são duas bandas aqui. Sim. Nesta zona e não sei o quê, por isso vai haver sempre comparação entre umas e as outras. Nós E lá somos mais está. novos e tal. As comparações que eu posso fazer é que, lá está, eles interagiram mais com o público do que vocês. Pelo menos neste concerto, acho que foi... foram 2 concertos que eu já vi, vossos e deles. E tipo, pronto, eles interagem mais com o público. De resto, acho que, pronto, cantam bem, mas o Mário também canta bem e a menina que eu estou-me sempre a esquecer do nome, a Marlene também. Só que o Mários, lá está, como teve estes problemas, não cantou tão bem, porque eu estava à espera daqueles gritos que ele faz e não houve aqueles gritos, e então nota-se que faltou ali alguma coisa. E pronto, e as músicas, o tipo de música também é muito diferente. Para já eles têm imensas músicas deles e vocês não, só têm 1 ou 2 e o resto vão sendo alguns covers e não sei o quê. Covers são fixes. Tocámos 5 músicas, 3 nossas, 2 covers. Pronto, mas eles têm mais músicas deles e são músicas diferentes. Também têm mais covers. Mas os covers, opá, não sei. Tu é que não conheces. Claro. Mas eles acabam por nunca poder ser 100% comparados. Porque Sim. estranho era se eles conseguissem, se a banda de Marcos conseguissem ter a mesma presença em palco que eles têm. Uma banda que deu 3 concertos, que foram 3 talent shows. 2 talent shows e um foi só 15 minutos. E 15 minutos que lhe deram para tocar. Que ainda não se pode dizer que foi mesmo um concerto a sério. Ainda não foi mesmo um concerto a sério. Foi quase uma demonstração do que é a banda, para as pessoas terem uma ideia do que é uma banda. É uma banda muito recente, 1 ano não é nada. Até a banda deles acaba por ser muito recente, quanto mais a vossa. Claro. E estranho seria se eles conseguissem ter o mesmo à vontade em palco que têm os Breathing Mess. E mesmo assim nós temos sempre a ganhar mais experiência e não sei o quê, e acho que somos uns bons rivais e que e até tenho medo não quero dizer isto assim porque parece que estou a dizer que somos melhores e não sei o quê, mas até tenho medo de daqui a 1 ano ou 2 estarmos num patamar um pouco mais alto que eles ou muito mais alto que eles, sendo que eles são mais velhos, porque isso também tira um bocado depois a pica de sermos rivais, porque depois se eles já estiverem muito abaixo já não há aquela pica de eu quero ser melhor, não sei o quê, tipo Ronaldo e Messi, estás a ver? São amigos, mas querem ser o melhor que o outro. Pois, exato, acaba por ser engraçada esta situação, porque ainda conseguem-se comparar, já dá para comparar, não a 100%, mas consegue ter uma ideia e motiva-vos a vocês quererem alcançar pontos que eles já alcançaram e acaba por os motivar a eles por verem uma banda que se criou agora e que já está a ter alguns fãs e assim, e que é boa e que toca bem e que cruzam-se muitas vezes, estão sempre a cruzar em todo lado e a tocar juntos em todo lado.
e acaba por ser bom para os dois e faz as dois quererem melhorar, as duas bandas quererem melhorar e quererem crescer e agora comecei esta conversa a dizer que eles existem há 3 anos e nós há 1 ano e tal, por causa de como correu deles terem ganho e não sei o quê. Podes falar tu sobre isso para explicar melhor a situação. Pronto, aquilo era um concurso de talentos que basicamente a banda que ganhasse ia ser a banda que ia abrir um concerto Em novembro, lá também naquela terra, numa banda italiana, uma banda italiana que faz covers de Nirvana. covers de Nirvana, exatamente. E a banda que ganhasse ia ter a abertura desse concerto e depois os outros concorrentes todos, cada um ia receber 50 euros. Logo por aí já se vê que não era nenhum concurso. Eles para já, eles tinham um plano, aquilo foi um bocado mal planeado e não sei o quê, era um concurso de talentos e depois ao fim acabou por ser só um concurso de música e depois era suposto o segundo lugar e terceiro ganharem umas cenas e os outros não. Ao fim acabaram por decidir assim à última da hora que o primeiro recebia isso e os outros todos 50. Ok. Pronto, lá está. Eu acho que eles quiseram, não quiseram dar a parte do vilão, como se possa dizer, que é não queremos que ninguém fique triste e que ninguém fique desiludido, e então vamos igualmente, são 5 participantes, um tem este prémio que é abrir o concerto e os outros 4 têm todos o mesmo prémio. E nem sequer os numeraram, porque já que levam todos o mesmo prémio, podiam-nos ter numerado. Ok, o prémio é 50 euros para segundo, terceiro, quarto e quinto, mas quem ficou em segundo foi este, quem ficou em terceiro foi este, em quarto e em quinto. E isso eu achei muito falta de respeito, que ele chega lá, ele disse, agora vamos fazer contagem, vai-se embora 30 segundos do palco, volta e diz, já sabemos quem ganhou, foi, claro que foram os Brutimes, e depois as pessoas ficaram algumas boedas a olhar umas para as outras, não sei o quê, tipo, estavam à espera que fôssemos nós, porque tivemos o melhor público, e muitos me disseram que nós somos o grande da banda e tudo, muitos que eu nem conhecia, vieram falar comigo depois do concerto, e depois diz que não queremos dizer quem é que foi o segundo e o terceiro e o quarto e o quinto, para não estarmos assim a rebaixar, foram todos igual, não sei o quê, tipo, ao menos dizias, né? Ok, não é preciso dizer, toda a gente sabe que fomos nós os segundos, se não fomos os primeiros. Começaram todos, mas foram os imortalentos, e assim. Tipo, é um bocado de falta de respeito, estás a dizer que é um talent show e não sei o quê, depois ao fim, estes são os por primeiro lugar, os outros não vamos dizer. Depois também o homem queixa-se que ninguém vai àquelas cenas, o homem estava a motivar as pessoas, venham cá, vai haver mais concertos destes, pessoal, continuam com isto, não se vão abaixo, isto tem que continuar, música ao vivo e não sei o quê, depois as pessoas tipo iam-se embora porque eles faziam um intervalo para ir fumar e assim, e ele, já se foi toda a gente embora, alguém que os vai chamar, É que o homem não sabe, o homem não sabia apresentar aquilo sequer. Não, falta-lhe foi ali, muito podre. Falta-lhe, o saber apresentar realmente não sabia. Foi mesmo muito podre. Aquela mulher de caldo. Eu acho que a cena daquilo foi mesmo o concerto em si. Eu achei o concerto, pronto, apesar dos erros todos que houve, não sei o que, achei o concerto fixe. As outras não foram assim tão boas, além dos Breathing Mess, mas também gostei. E acho que o dia, para mim, foi fixe e tal. Só esse apresentador, como aquilo estava combinado e não sei o que, foi uma bosta. Isso foi a pior cena. Mas tipo, já que ele não disse quem é que é o segundo, terceiro, quarto e quinto, nós também não ligámos muito àquilo e achávamos mais como se aquilo fosse um concerto qualquer que tivemos em vez de ser um talent show, porque... Sim, claro, faz favor. Vale pela experiência, vale porque, olha, são 50 euros, não é muito. Foi o que ganharam mais, não cobra. Os outros não ganharam tanto. Sim, foi o concerto. Sim, né? Ok, 40 euros. No primeiro não ganharam nada. O primeiro foi 40 euros de voucher, o segundo foi 28 euros, é uma cena assim, 25 e agora 50. Mas o voucher nem sequer gastaram o voucher. Gastamos. Pois lá está, são 50 euros, não cobras despesas, se formos a ver bem os trabalhos, etc, tudo o que envolve. Exato. Combustível para lá, não era perto e depois tem que ir um carro da nossa família, tem que ir um carro da família do baterista, tem que ir um carro da família da vocalista, 3 carros para um lado e para o outro. Se fossem dividir os 50 euros por vocês os 3, não dava sequer para... não dava para nada. Mas pronto, é bom, é pela experiência. Mas pronto, as bandas também vão sempre tocar por causa de ganhar mais fãs e tal. Claro que sim, e vocês não podem querer estar à espera de... Que não. Estão a começar e já estarem a ganhar um bom dinheiro. O importante é sempre ganhar um bocadinho, nem que não seja coisa. Porque os músicos são muito desvalorizados hoje em dia. Tinha aqui uma pergunta que é, estávamos a falar sobre a cena dos Breathing Mess e dos Immortal End, e vocês os dois trabalham juntos, e a minha pergunta é se vocês costumam falar muito sobre isso, se tu já lhes perguntaste a opinião deles sobre a tua banda, ou conselhos, ou etc.
eu costumo lhe perguntar, tentar sacar cenas que ele faz e tentar sacar conselhos e não sei o quê para eu fazer também na minha banda e no futuro. E ele tem 2 bandas, tem mais experiência que eu sempre lhe pergunto como é que fizeste isto, como é que fizeste aquilo, qual é a tua ideia sobre isto, mas não lhe pergunto o que é que ele acha sobre a minha banda, não falamos sobre isso. Quando eles lançam, por exemplo, música nova, não sei o quê, eu vou ouvir e dou-lhe o meu feedback e tudo, e digo que gosto, mas ele a mim não me falou muito sobre a minha banda, só me diz sempre depois dos concertos que gostou e tal. Por exemplo, hoje não, desta última vez no sábado, ele disse-me: tocaste bem, foi um bom concerto. Eu ouvi de lá de fora. Ele esteve no backstage, lá fora, a fumar e não sei quem, enquanto nós estávamos a tocar, e disse-me isto. Opa, um bocado podre, mas já. Pois, acaba por ser um bocado de desrespeito. Yeah. Tu não estiveste no concerto deles todo porque tinhas que te preparar que ias ser a seguir. Yeah. E eles já tinham tocado, já não ia tocar mais ninguém nem nada, poderia muito bem ter estado ali a ouvir-vos e a ver-vos. E a ver, nem que se fosse só um bocadito. Mas lá está, diz mais sobre ele do que sobre vós. Exato. Era o que eu ia dizer. Já se percebeu também que isso também tem a ver com o tipo de pessoas e não só com a banda. Exato, tem muito a ver com o tipo de Pois, pessoas. por exemplo, eu senti que vocês trabalham juntos e já se conhecem há algum tempo e não sei o quê, e deviam ter a maior proximidade. E eu senti que o baixista deu-vos mais apoio do que ele. Yeah. Que eu vi ele a cumprimentar-te e assim, não foi? Yeah. Ele é bué da... Não É, sei, a com as personalidades. personalidade dele é um bocado Yeah. assim, tipo... Fechado, não se dá com as pessoas. Não é bem fechado, mas é tipo, tipo isso. Eu sou eu, tu. O baterista tu és da tu. última vez esteve connosco no backstage e esteve a tocar comigo e tudo na brincadeira e tal, enquanto ele está sempre na chill, num sítio qualquer, a fumar e blá blá, e tipo, já não liga muito Não é às muito cenas. social. E eu Por acho isso que é também tem importante, esse Instagram. e eu acho que, exatamente, e eu acho que é importante terem, por exemplo, terem-nos visto e tudo para verem o que é que nós fazemos e tal, mas eles estão-se um bocado a cagar para isso. Ah. Mas pronto. E tu, sendo português, pronto, já estou aqui também outra vez a generalizar, mas os portugueses têm um à vontade e uma personalidade muito diferente. Sim, sobre socializar é diferente, exato. Por isso. E, por exemplo, se a situação fosse ao contrário, em que a tua banda Fosse estava melhor um que a pouco dele, mais acima do que a dele, tu ias ver E o concerto deles 100%. exatamente. Claro. Nem que fosse ainda mais baixa, que a dele fosse mais baixa que a minha, muito mais baixa, eu ia ver na mesma. Gosto Porque de ver lá está, gostas de ver, pelo sabes respeito que também. e podias aprender alguma coisa. Isso. Tens a humildade de perceber que não é por uma banda ainda não estar no patamar da tua Isso. que não podes aprender nada. Isso. Mas prontos, agora vão vir mais concertos e ficamos por aqui. Não posso dar muitos spoilers. Até a próxima.